Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Tô com saudade de todos vocês e vamos nos reinventando aqui da forma melhor, né? Que a gente possa dar sequência nas nossas aulas, ok? Então eu vou utilizar desse programa aqui, vou passar para vocês semanalmente aulas, tá? Seguindo as aulas da apostila e nós vamos dando sequência. Vocês vão me enxergar aí, né, no canto esquerdo da tela de vocês, e eu vou explicando os slides o mais próximo da apostila possível, tudo bem? Então, como será a nossa aula de hoje? A aula de hoje nós vamos começar aqui com uma teoria da literatura. Esta aula, ela deveria ser bem presencial, porque eu acredito que seja a parte mais chata da matéria, e só que precisa ser passada, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer daqui até o resumo, vou fazer um apanhado geral de tudo que nós já vimos de forma bem breve, e a partir de onde continuarmos com a aula 3, eu aviso para vocês, ok? Então, vamos começar aqui. Começando aí com a literatura, né? O que seria a literatura? É a arte da imitação. Ela utiliza como matéria-prima a palavra, né? Ela imita uma realidade, digamos assim, é uma expressão, é uma arte, é uma criação humana, assim como nós já trabalhamos bem o conceito de literatura. Falei para vocês também na sequência lá do caderno e da apostila que a literatura, ela possui várias funções. Dentre as mais importantes, nós temos 3. Função evasiva, que é a literatura por prazer e descontração, que foge da realidade. A função da arte pela arte, que aí no slide está aparecendo para vocês, é bem parecida à lúdica e a da arte pela arte. O que seria essa função da literatura? É a literatura descompromissada, com lutas sociais, com fuga da realidade, é aquela literatura por, vamos colocar assim, estética, né? Utiliza-se da arte para criar a própria arte. E temos a literatura engajada, essa é muito importante, esta sim é comprometida com a realidade, com ideais políticos, econômicos, filosóficos, é aquela literatura que põe uma pulga atrás da orelha do leitor e, digamos assim, defende ou critica pontos polêmicos, né, da nossa sociedade. Também conteúdo já dado, já visto e já estudado, tá? Gente, olha, o que nós vamos falar aqui agora, né? As aulas de literatura, elas tendem a destacar para vocês qual é a função, para que estudar literatura, né? Então, o interesse em estudar e apresentar a literatura para os alunos do ensino médio, no caso, para vocês, é o seguinte: é ampliar a cultura, fazer despertar no aluno, né, o interesse para que ele conheça obras escritas em determinados momentos da nossa, vamos colocar assim, da nossa história, da história do nosso país, da história de Portugal, né, que seriam as nossas origens. Então, o nosso, vamos dizer assim, o nosso objetivo ao ensinar a literatura é despertar no aluno o gosto pela leitura das obras literárias e com, né, essa visitação a essas leituras, a esses personagens, ampliar o repertório cultural de vocês, alunos, certo? Sendo que a literatura, ela explora toda a potencialidade de comunicação, expressão, ela é capaz de transpor os limites do tempo e do espaço. Ou seja, como nós já comentamos em nossas aulas, é somente através da leitura que nós podemos viajar, nós podemos conhecer lugares nunca antes, né, visitados. Ou seja, a literatura realmente ela pode nos encantar e pode ampliar os nossos horizontes, certo? Então, eu convido vocês a este ano, o ano que vem, o próximo, a entrar, a embarcar nessa viagem que nós temos muito, mas muito a descobrir nas obras e nos clássicos da literatura, o que nós chamamos de cânones, né? O que são os cânones da literatura? É conhecer o que nós temos de mais importante, de mais fabuloso, de mais encantador dos escritores da nossa literatura, certo? Falamos bem, não vou dar muita ênfase, ou seja, texto literário e texto não literário. Rapidamente nós vamos falar, inclusive o trabalho que eu passei para vocês, tá? O que eu pedi no trabalho? Eu dei para vocês um texto literário, da qual exploram
essas características que vocês estão vendo aí na tela. Olha, o texto literário, ele tem ênfase na expressão, ele utiliza de uma linguagem conotativa, que é a linguagem figurada, carregada de sentimento, de emoção, tá? Ele trabalha com a recriação de uma realidade, ou seja, é uma mentira, que nós já falamos, que a literatura é a mimese, é a arte da imitação. Ele tem uma ambiguidade, recurso criativo, né? Te dá margem a mais de uma interpretação. Então, o texto que eu passei para vocês, de Chico Buarque de Holanda, o texto Construção, ele explorava de um sentido conotativo, ou seja, é um texto literário, certo? O trabalho de vocês era pegar esse texto literário, que estava escrito em forma de verso, e transformá-lo em um texto não literário. Ou seja, o que seria um texto não literário? Como lá o texto Construção, né, fala de um operário em construção e conta ali uma trágica história, né, da vida desse operário, qual era a tarefa de vocês? Vocês iam ler o texto, entender o texto, primeiro entender o que o Chico Buarque quis dizer com o texto e depois reproduzi-lo, cada um à sua maneira, em forma de parágrafo, tá? Em texto denotativo. Ou seja, vocês poderiam se portar como repórter, poderiam acrescentar dados ao texto, só que teria que tirar toda a emoção. Por quê? Um texto não literário, ele é baseado na realidade, ele é baseado numa linguagem mais impessoal, não pode ter dupla interpretação, você não pode transmitir num texto não literário emoção, você tem que trazer aquilo mais para a realidade, né? E desta forma você produziria um novo texto com a mesma história, narrando o mesmo fato daquele construtor em obra, o que aconteceu com ele no texto literário deverá acontecer no texto não literário, tá? Então aí este é um trabalho, eu vou, depois que terminar esse período, né, de confinamento, eu vou recolher e vou avaliar, certo? Quem ainda não fez, tente fazer, se tiver dúvida, entre em contato comigo, ok? Então, gente, o que nós vamos dizer aqui é que um texto literário, né, a partir de agora, nós já vamos entrar na aula 3 e 4. Então, preste bem atenção que a partir de agora já é matéria nova, ok? Então, o texto literário, ele pode se apresentar de duas formas. Ele pode se apresentar em forma de prosa. O que seria o texto em forma de prosa? É o texto escrito em parágrafos, é a linha corrida que a gente chama, ok? Ou em forma de verso. O que seria o texto em forma de verso? O verso, ele ocupa exclusivamente a linha do caderno. Eu não posso colocar dois versos numa mesma linha, por exemplo. Então, o verso é exclusivamente o espaço da linha do caderno. O grupo de versos nós chamamos de estrofe. Nossa última aula, nós estávamos comentando sobre isso, ok? Dentro de um texto, dentro da literatura, nós temos estilo individual e o estilo de época. O que seria o estilo individual? Estilo individual é a maneira que um determinado escritor tem de escrever, tá? É a maneira própria de um escritor. E o que é o estilo de época? O estilo de época é uma característica comum de uma determinada época. Ou seja, vou citar um exemplo para vocês. Citar um exemplo de estilo literário. Vamos supor, nós vivemos hoje, né, no século 21, e por vivermos numa mesma época, por estarmos todos inseridos no mesmo contexto histórico, social, nós temos uma maneira de agir, de viver e de pensar bem parecidas, certo? Então, se nós, os escritores desta época, os poetas, eles escrevem por viverem no século 21, eles têm características que são vamos dizer assim, características que são semelhantes. Por quê? Porque viveram numa mesma época, certo? Mas mesmo vivendo numa mesma época, tendo algumas características incomuns dessa mesma época, ainda assim, de um escritor para outro, nós temos o seu estilo individual. Ou seja, eu posso viver na mesma época, mas eu posso escrever de forma diferente e me comportar de forma diferente de outros escritores. Daí nós teremos o estilo individual, que é de cada escritor, é um modo único, como ele
produz a sua criação literária, e o estilo de época. O estilo de época são características comuns a uma mesma época. Então, por exemplo, eu vivo num mundo hoje, um mundo capitalista, que tem um sistema de governo presidencialista. Então, eu, por viver neste mundo e participar deste coletivo, mesmo que o meu estilo seja diferente de escrever de outros escritores, nós vamos ter características semelhantes. Por quê? Porque vivemos no mesmo mundo e comungamos de um mesmo sistema, de uma mesma economia, de uma mesma política, mas isso não me impede de escrever diferente de uma outra pessoa que vive na mesma época em que a minha. Isto seria estilo individual e estilo de época, ok? Na literatura a gente percebe muito bem essa diferença de estilo de época. Por quê? Porque os nossos estudos, as nossas aulas, nós vamos destacar bem a maneira de viver, de agir e de pensar de uma determinada época. E essa maneira de agir, de pensar, de viver, de vestir, de se comportar diante do mundo, ela faz toda a diferença na hora de escrever, tá? Mais pra frente nós veremos isso. Então, olha aí o que eu apresento para vocês. Nessa tela agora, nós temos todos os estilos literários, começando lá do século XII, com o trovadorismo, e terminando aqui com a literatura contemporânea em 1960. Então, nesta tela aí, este é digamos assim, um cronograma de estudo para os 3 anos. Então, agora no início do primeiro ano, nós estamos fazendo uma aula de teoria da literatura. A gente precisa saber um pouquinho sobre o que é literatura, mas a partir das próximas aulas, nós começaremos a falar de escolas literárias, ou seja, estilos de época, tá? Então, nós começaremos este ano, primeiro ano, nós veremos trovadorismo, humanismo, classicismo e quinhentismo, barroco, arcadismo e pretendemos parar no romantismo. Então, todos esses estilos de época, esses 6 estilos de época primeiro aí, serão, né, matéria das nossas aulas de literatura no primeiro ano, ok? Do realismo para baixo é matéria do segundo ano. Então, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo e o modernismo, tudo será visto no segundo ano. Sendo que no terceiro ano, a gente volta e começa desde a teoria da literatura até o último estilo literário, certo? Então, essa tela é muito importante, ela serve como direcionamento dos nossos estudos, certinho? Vamos começar agora a falar dos gêneros literários. Gente, tudo que se produz em literatura ou está escrito no gênero épico, ou lírico, ou dramático, certo? Então, isso daí eu preciso que vocês saibam diferenciar bem, preciso que vocês entendam bem, porque futuramente nós vamos precisar desses conceitos aí, tá bom? Então, vou explicar brevemente para vocês cada um dos gêneros e mais à frente dos slides nós vamos poder entender um pouquinho melhor cada um. O que seria, então, obras pertencentes ao gênero lírico? Olha, lembrando que tanto o gênero lírico, épico ou dramático, eles podem ser escritos tanto em verso quanto em prosa, tá? A maneira com que o texto se apresenta, se é em verso ou em prosa, isso não define gênero. Gênero é, digamos assim, é o que o texto tem para que ele se enquadre naquele gênero. Então, por exemplo, o que é um texto literário pertencente ao gênero lírico? Toda vez que na literatura apresentar muito sentimentalismo, emoção, o eu lírico, quem que é o eu lírico? É quem passa os sentimentos do poema, ou do livro, ou da obra. Sempre que falar de emoção, sentimento, envolver sentimentalismo, eu falo que o texto foi escrito no gênero lírico, certo? Ou seja, é um dos gêneros da literatura. O gênero épico, ele é conhecido também como gênero narrativo. Toda vez que narrar uma história com personagem, lugar, contando aventuras, histórias policiais, que seja qualquer tipo de história, tem narrador, tem personagem, o gênero é épico ou narrativo. E o que seria o gênero dramático, então? O dramático,
digamos assim, uma história que foi feita, tem personagem, mas não tem narrador. É uma história que foi feita para ser encenada, precisa de palco e plateia. Esse é o gênero dramático. Então, quando falamos em gênero dramático, nós vamos lembrar do teatro, tá? Então, recapitulando, gênero lírico, sentimento, emoção, né? Sempre que o eu lírico expõe as suas sensações. Gênero épico ou narrativo é quando eu tenho um narrador, contando uma história, narrando um fato. E o gênero dramático é quando eu tenho uma plateia, eu tenho que ter público, plateia ou público, e as cenas se passam em um palco, ok? Gravem isso. Vamos passar agora, gente, para um pouquinho mais sobre o gênero lírico. Vamos falar um pouquinho mais sobre o gênero lírico, tá? O gênero lírico, como eu disse para vocês, ele predomina os aspectos subjetivos do autor ou do eu lírico, né? Ele fala de uma forma, digamos assim, mais particular. Ele fala de um mundo fantasioso, de sonhos, de pretensões. Ele deixa, assim, digamos, as suas sensações à mostra. E quando nós falamos de gênero lírico, nós não podemos esquecer do eu lírico. O que é o eu lírico? O eu lírico é como se fosse uma personalidade poética, ou seja, é quem passa, quem sente as sensações da obra literária, certo? Não confundir o eu lírico com o autor. O autor é quem produz o texto. O eu lírico é quem sente os sentimentos, as emoções de que o texto diz. Paramos exatamente nesta parte na nossa última aula, aula 3, tá? Vocês vão fazer o em classe, a tarefa desta aula 3, certo? Elementos da versificação. O que seria isso, gente? Falei para vocês que todo texto escrito em verso, o que seria o verso? Cada linha do caderno. O conjunto de versos nós chamamos de estrofe, exatamente nossa última aula. Dependendo do número de versos que uma estrofe possui, ela recebe nomes. Então, por exemplo, uma estrofe com um verso é um monóstico. Uma estrofe com 2 versos é um dístico. Verso é aquele conjuntinho, né? Estrofe é aquele conjuntinho de versos. Então, se eu tenho 3 versos numa mesma estrofe, no mesmo grupamento ali de versos, eu chamo essa estrofe de terceto, tá? Se eu tenho uma estrofe com 4 versos, eu chamo essa estrofe de quarteto ou quadra. 5 versos, quintilha. 6, sextilha, aliás. 7 versos numa estrofe, sétima. 8 versos, oitava. 9 versos, nona. 10 versos, décima, tá? Então, gente, a partir de 10, se a estrofe possui mais de 10 versos, aí ela não tem nome próprio, certinho? O que nós vamos precisar? Geralmente, a maioria das vezes, a gente precisa, nas nossas poesias, geralmente elas se apresentam com tercetos, quartetos, quintilhas ou dístico, não mais que isso. Os outros são raros a serem utilizados, ok? Seguindo, temos que gravar que o que é um soneto? Um soneto, gente, é uma composição poética fixa. O que significa isso? Sempre que você ouvir dizer, soneto de Camões, soneto de Vinícius de Moraes, o que você tem que ter em mente? Que soneto, totalizando os versos, ele tem que ter 14 versos. E não é 14 versos aleatórios, não. Esses 14 versos precisam ser dispostos em 2 estrofes contendo 4 versos e 2 estrofes contendo 3 versos, certo? O que eu chamo de 2 quartetos e 2 tercetos, certinho? Então, gravem isso. Soneto é o total 14 versos, sendo que as 2 primeiras estrofes possuem 4 versos cada, são 2 quartetos. E as 2 últimas estrofes, 3 versos cada, ou seja, tercetos. O que seria a rima, gente? A rima é a identidade sonora no final dos versos, tá? Essa parte eu vou adiantar, vou acelerar, porque para nós agora não vai entrar na nossa aula. Nós temos vários tipos de rimas, tá? Vou falar um pouquinho mais rapidamente, porque não entra na aula, mas é exigido, tá bom?
O que seria a rima, então? Todo mundo conhece. A rima é aquela identidade sonora no final do verso. Pode ser no meio também, mas geralmente acontece no final, tá? As rimas, elas podem ser classificadas quanto à categoria gramatical. Exemplo, nós temos rimas pobres. O que são rimas pobres? São aquelas palavras que rimam entre si, mas que pertencem à mesma classe gramatical. Olha só, situado é um adjetivo e rima com quebrado, que também é um adjetivo. Cresce é um verbo e rima com parece, que também é um verbo. Então, quando as rimas elas pertencem às mesmas classes gramaticais, eu falo que essa rima é uma rima pobre, tá? Pouco utilizada. As rimas ricas são aquelas, né? Já que as pobres pertencem à mesma classe gramatical, as rimas ricas são classes gramaticais distintas. Olha só como já começou a ficar um pouquinho mais difícil. Eu tenho arde, que é um verbo, e rima com tarde, que é um substantivo, então já tem uma rima rica. Distante com diamante. Distante advérbio e diamante substantivo. Então, eu tenho uma rima rica. Tenho ainda a rima rara, que são formadas, né, por palavras de poucas rimas, são aquelas difíceis de encontrar, tá? Geralmente palavras de um vocabulário mais culto, né, padrão, palavras que geralmente a gente desconhece o sentido. Por exemplo, cisne, que é um adjetivo que rima com tisne, que é um verbo ou um substantivo. Bosque, substantivo, com quiosque, substantivo também, tá? E a rima preciosa. Essa rima preciosa aí é aquela rima em que existe uma junção de palavras para que haja rima. Então, eu tenho a mala, que é um verbo, e um pronome, que rima com gala, que é um substantivo, né? Tranquilo, que seria aí um adjetivo que rima com o verbo filo. O filo é o verbo fazer mais o pronome o, né? Filo. Então, neste caso, eu tenho uma rima preciosa. Essa rima aí, ela é mais complicada, ela é mais difícil de ser encontrada, por isso considerada rima preciosa. Quanto à disposição das rimas, né? Como é que essas rimas podem vir dispostas dentro do poema ou do soneto? Elas podem ser alternadas ou cruzadas. Prestem atenção nesse esqueminha aí, olha. Incendeia rima com passeia. Toda vez que uma rima se repete, eu repito a mesma letra. Então, por exemplo, se eu usei a letra A para incendeia, eu vou usar a letra A para passeia, porque elas são idênticas, então eu uso uma mesma letra. Quando aparece uma rima nova, eu pego uma letra seguinte, coração com canção, então os dois terminam em ão, então quer dizer que são uma rima B. Se aparecesse uma terceira rima, eu daria o nome a essa rima de rima C, e assim sucessivamente. Aí, de repente, lá embaixo apareceu novamente uma palavra terminada em ão, né? Canção, vamos colocar aqui portão, por exemplo, ela seria novamente uma rima B. Então, gente, usar essas letras para destinar as rimas é um critério, tá? Então, aparece uma primeira rima, eu uso a letra A para essa rima. Toda vez que essa mesma rima aparecer, eu vou repetir a letra A. Surgiu uma rima nova, né? Uma terminação nova, eu uso uma letra nova, no caso B, C, D e assim sucessivamente. O que nos interessa aqui agora é que a rima, ela ficou cruzada. Eu tenho ali, ó, AB, ou seja, houve uma alternância das rimas. Quando isso acontece dentro do poema, eu falo que as rimas são alternadas, ok? Temos as rimas emparelhadas ou paralelas, que são aquelas rimas pertinho. Uma palavra rima com a outra logo no final do verso abaixo. Então, por exemplo, aniquilar rima com olhar. Então, eu tenho rima A e rima A. Montanha com estranhas, rima B e rima B. Então, quando uma rima fica pertinho da outra, eu tenho a rima emparelhada ou paralela. Ou então, eu posso ter a rima interpolada ou oposta. O que é essa interpolada? Olha só, elas ficam dispostas nos polos, então eu tenho lá espelho com conselho, rima A em cima, rima B, A embaixo, ou seja, elas estão nos polos, tá?
disfarce com disfarçar-se. Eu tenho aí uma rima B, porque aí elas ficaram neste lado aí paralela, tá? Então, lembrando que, gente, a maioria dos versos, né, escritos hoje, atualmente, na modernidade, eles não utilizam das rimas. A rima é um recurso que pode ser apresentado pelo verso, mas nem sempre precisa ter rima. O verso, quando não há rima, né, quando ele não tem uma palavra rimando com a outra, eu falo que esses versos são brancos. Então, versos brancos são aqueles que não rimam entre si. Olha, esta aula aqui foi a nossa última aula, tá? É muito importante essa métrica. O que é a métrica? Métrica, gente, é o tamanho do verso. Então, para medir um verso, eu não vou medir igual eu faço na matemática, pegando uma fita métrica e medindo em centímetros. Não. Como que eu faço a medição de um verso? Como que eu sei se um verso tem o mesmo tamanho de outro verso? Eu faço o que nós chamamos de escansão. Essa foi a nossa última aula e eu mostrei para vocês no quadro, tá? O que seria escandir um poema? Seria separar as sílabas poéticas desse poema, tá certo? Fazer a separação de sílabas. E como que eu vou fazer essa separação de sílabas? Olha, é bem parecido com a separação de sílabas gramatical, com algumas pequenas diferenças que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vamos lá, olha o exemplo. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Foi exatamente esse o exemplo que eu pus para vocês no quadro. Então, se fosse para separar na gramática, ficaria desta forma que vocês estão vendo aí, ó. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Contando, dariam 14 sílabas gramaticais. Só que eu não estou contando sílabas gramaticais, eu estou contando sílabas poéticas. E qual a diferença então, gente? Muito simples. Eu vou analisar o final. Eu separo a sílaba normalmente no meio das palavras. Quando chegar no final da palavra, se a palavra termina com vogal e a palavra sequente começa com vogal, eu vou juntar essas duas sílabas e vou formar uma só, tá? Isso é chamado de sinalefa, é a junção de duas sílabas em uma. Isso só pode acontecer quando uma palavra termina com vogal e as palavras seguintes começam com vogal, tá certo? Então, olha lá como que vão ficar as sílabas poéticas do verso. Eu vou separar normal. Ouviram do I, vou juntar o do com I. Terminou com vogal, começou com vogal. Ipirangas, vou juntar as duas, porque terminou com vogal e começou com vogal. Margens plácidas, não vou contar o si e nem o das. Por quê? Porque sílaba poética, eu só conto até a última sílaba tônica da última palavra. Se a última palavra é a palavra plácidas e a plá é a sílaba tônica, as demais vão ficar de fora da contagem, ok? Sendo assim, eu tenho um verso com 10 sílabas poéticas. Isto chama-se fazer a métrica ou escandir um poema, separando as sílabas poéticas do poema, certinho? Mais um exemplo, olha lá. De um povo heróico, brado retumbante. Na hora que eu vou pronunciar, na própria pronúncia, eu já percebo que houve uma junção. Olha só, eu não falo assim, ó, de um povo heróico, o brado. Não, eu falo de um povo, ó, o de um. Já juntei o de e o um. Então, aí eu tenho uma sinalefa. Por quê? Porque o de termina com vogal e o um começa com vogal. Juntei as duas sílabas, formei uma sílaba só. Olha só, de um povo heróico, o H, por não ter som, né, ele não conta. Então, eu vou juntar o vo do povo com o e do heróico, formando mais uma sinalefa. Um povo heróico, olha só, heróico, eu tenho, termina com vogal, começa com vogal. Juntei novamente. Então, aí, novamente, se eu contar sílabas poéticas, eu tenho 10 sílabas poéticas. O que significa? Significa que fiz a escansão
de 2 versos do nosso hino nacional e percebi que os 2 versos possuem 10 sílabas poéticas. Quando um verso possui 10 sílabas poéticas, eu chamo esse verso de decassílabo, 10 sílabas poéticas, certo? Se nós pegarmos o hino nacional inteiro, todos os versos, se nós separarmos as sílabas poéticas de todos os versos, vocês verão que todos eles apresentarão 10 sílabas poéticas. Por quê? Porque foi escrito em versos decassílabos. Então, a métrica do poema é o tamanho que o verso tem, tá? Se eu faço a métrica do primeiro, segundo, terceiro verso e deu 10, 10 e 10, subentende-se que todos os demais versos de um poema vão ter 10 sílabas poéticas. Quando isso acontece, eu falo que esse poema foi escrito, né, na regularidade métrica, ou seja, são versos regulares, são versos que têm o mesmo tamaninho, a mesma quantidade de sílabas poéticas, ok? Olha lá, mais um exemplo. Pentassílabo. O que seria o verso pentassílabo? É o verso com 5 sílabas poéticas, mais conhecido como redondilha menor. Vamos lá. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. Ó, vamos separar. Tem que ter 5 sílabas poéticas. Então, vai ficar assim, ó. Iá, eu junto o E e o A. Gora, José. Vou contar até o Zé. Por quê? Porque é a sílaba tônica. A festa acabou. Como é que fica? A, festa, vou juntar os 2 As. Acabou. Vou contar até o bou, porque o bou é a última sílaba tônica da última palavra. A luz apagou. Como é que eu vou separar? A luz apagou. Vou contar até o gol, porque o gol é a última sílaba e é tônica. O povo sumiu, a mesma coisa. O povo sumiu. Conto até o mil, porque o mil é a sílaba tônica. Tirando a prova, o poema E Agora José, se eu fosse separar todas as sílabas poéticas desse poema, eu poderia tirar a prova que ele inteirinho foi feito com versos pentassílabos. Lembra que eu falei para vocês que quem faz literatura, quem escreve, o escritor, ele tem o dom, ele tem o talento, a arte com a palavra? Então agora nós estamos começando a ver isso. Olha aí, olha o trabalho artístico com a palavra. Escrever um poema com mais de 30, 40 versos, usando só de versos pentassílabos, é realmente uma arte, não é mesmo? Então, prova de que quem faz literatura não quer apenas dizer o mundo, ele quer recriá-las nas palavras e com talento. Exemplos de versos heptassílabos, redondilhas maior. Se a gente separar, não vamos separar para não ficar prolongando muito. Depois, se vocês quiserem, deem um pause aí no vídeo e façam a separação para vocês treinarem. Porque no exercício em classe, na tarefa, vai pedir para vocês separarem sílabas poéticas, ok? Então, como são belos os dias do despontar da existência, são versos com redondilha maior, né? E tu choraste na presença da morte, na presença de estranho choraste? Vocês vão ter essa tarefa aí, vão separar as sílabas e tem que dar 9 sílabas poéticas, ok? O dodecassílabo ou alexandrino são os versos com 12 sílabas poéticas. Esse daí, gente, quem conseguiu produzir versos alexandrinos foram considerados os, digamos assim, os maiorais da literatura. É o mais difícil de se fazer. Esse seria um verso com 12 sílabas poéticas, tá? Tanto é que ele é chamado, né, de alexandrino, Alexandre, o Grande, tá? Então é por isso mesmo. Por quê? Porque ficou difícil, é um verso mais complicado de se fazer, tá certo? Então, mais uma tarefa para vocês têm 4 versos aí e a função de vocês é separar as sílabas e realmente confirmar se todos os versos apresentam 12 sílabas poéticas. Façam, viu? Não deixem de fazer. Olha, o que seria o verso livre, gente? Verso livre são aqueles que não apresentam métrica. Então, hoje, por exemplo, no século XXI, esses versos metrificados com 5, 6, 7, 8, 10 sílabas poéticas, eles foram muito utilizados até o século XIX. Do século XX para cá, né, século XX e XXI,
Hoje, atualmente, nós utilizamos mais os versos livres. O que são versos livres? São aqueles em que não possui uma métrica regular. Ou seja, um verso tem 5 sílabas poéticas, o outro tem 4, o outro tem 7, o outro tem 3. Não há uma regularidade. Hoje em dia, é o que mais se usa. É o verso livre, que é o verso sem métrica, e o verso branco, que é o verso sem rima, tá? Hoje a moda, digamos assim, o estilo de época do momento, que é o modernismo, ele dita essa liberdade de expressão, ok? Então aqui nós temos o exemplo também de ritmo. O que seria o ritmo? O ritmo dentro do poema, gente, é uma certa musicalidade, tá? Que quando a gente vai lendo o poema, a gente já percebe, a gente já consegue pegar o ritmo do poema. É igual a música mesmo, a música possui um ritmo. Então aqui, em A Banda, de Chico Buarque, na hora que começamos a leitura, a gente já percebe que ela existe implícita nela uma musicalidade. Estava à toa na vida, meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. Olha só, é igual, por exemplo, o poema da Canção do Exílio, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Outro exemplo, da Batatinha. Batatinha quando nasce espalha rama pelo chão, mamãezinha quando dorme põe a mão no coração. Essa musicalidade que já vem junto do poema, nós chamamos isso de ritmo, tá? Então, ritmo é quando o poema já traz consigo uma certa musicalidade, que a gente lê e já sente essa facilidade na pronúncia. Agora, essa parte 3, que seria do gênero dramático, tá? Vai ser uma próxima aula nossa. Hoje nós falamos apenas do gênero, eu expus para vocês que tudo em literatura é produzido em 3 gêneros, épico, lírico e dramático. A aula de hoje, especificamente, nós falamos do conceito de literatura, tudo que nós já vimos, e destacamos o gênero lírico. O que seria o gênero lírico? Seria aquele gênero que trata da emoção, sentimento, né? Fala do eu lírico, do que ele expressa e do que ele tenta transmitir para o mundo. Nas nossas próximas aulas, nós falaremos do gênero dramático, tá? O vídeo ficou um pouquinho longo, peço desculpa para vocês, os próximos serão bem curtos, tá? Mas não deixem de assistir. Vocês vão, com esta aula que eu dei hoje, vocês vão fazer a aula 3 e a aula 4 da apostila, certo? Tem um trabalho sobre a aula 4 para passar para vocês, mas depois nós comentamos depois a gente comenta isso aí, tá certo? Então, até mais, fiquem com Deus, até a próxima aula.